Muito bem, vamos a mais um vídeo para o canal. Vamos resolver mais uma prova de concurso. Próximo final de semana vai estar acontecendo uma prova da IDECAN para o IFPA. E logo depois, em maio, também vai acontecer outra prova para professor, pedagogo, vários cargos também da IDECAN. Domingo que vem também tem prova da EBSER. Então, vamos corrigir hoje uma prova da EBSER feita pela IDECAN. Vamos juntar aí as duas coisas para que a gente possa realmente fazer com que os candidatos que estão se preparando na reta final para esse concurso possam aí acertar mais questões da sua prova. Então, esse foi feito para o hospital lá de Pernambuco, Hospital Federal de Pernambuco, para a EBSER, cargo de pedagogo, banca IDECAN. Vamos fazer a leitura do texto, não é? Porque sempre tem que fazer a leitura do texto para você não ficar sem a oportunidade de fechar a prova, né? Acertar todas as questões. Não vai deixar o texto de lado porque faz parte da composição da sua nota. Vamos lá, então. Liberdade de imprensa e liberdade de opinião. Há muita dificuldade conceitual, especialmente no judiciário, para entender o papel dos grupos de mídia e de conceitos como liberdade de imprensa, liberdade de opinião e direito à informação. Tratam como se fossem conceitos similares. Direito à informação e liberdade de expressão são direitos dos cidadãos, cláusulas pétreas da Constituição. Liberdade de imprensa é um direito acessório das empresas jornalísticas. Por acessório significa que só se justifica se utilizado para o cumprimento correto da importantíssima missão constitucional que lhe foi conferida. No Brasil, no entanto, o conceito de liberdade de imprensa tornou-se extraordinariamente elástico, fugindo completamente dos princípios que o originaram. A enorme resistência do judiciário em discutir o tema. É tabu. Os grupos de mídia trabalham com jornalismo, entretenimento e marketing e têm interesses comerciais próprios de uma empresa privada. Jogaram todas as atividades de mídia debaixo da proteção da liberdade de imprensa, mesmo as não jornalísticas, tornando-as imunes a qualquer forma de controle, seja de costumes, seja da mera classificação indicativa. Anos atrás, uma procuradora da República intimou a Rede Globo devido a conceitos incorretos sobre educação inclusiva propagados em uma novela. Foi alvo de artigos desmoralizadores do colunista Arthur Chechel, acusando-a de pretender interferir no roteiro, ferindo a liberdade de expressão. A ação proposta contra o apresentador Gugu, por ocasião da falsa reportagem sobre o PCC, rendeu reportagem desmoralizadora da revista Veja contra os proponentes da ação em nome da liberdade de expressão. A mera tentativa do Ministério da Justiça de definir uma classificação etária indicativa para programas de televisão foi torpedeada pela Rede Globo, sob a acusação de interferência na liberdade de expressão. Em todos os casos, a Justiça derrubou as ações em nome da liberdade de imprensa. Quando o conceito de liberdade de imprensa foi desenvolvido, no bojo da criação do modelo de democracia norte-americano, o pilar central era o da mídia descentralizada, exprimindo a oposição de grupos diversificados, permitindo que dessa atoarda nascessem consensos e representações. As rádios comunitárias eram as expressões mais autênticas desse papel democratizante da mídia, assim como as mídias regionais. Hoje, as rádios comunitárias são criminalizadas e as concessões públicas tornaram-se moeda de troca com grupos políticos, com coronéis eletrônicos, que a tratam como propriedade privada. É inacreditável a naturalidade com que se aceita o aluguel de horários para grupos religiosos ou a venda das concessões para outros grupos, como se fossem propriedade privada e não um ativo público. Tudo isso decorre da enorme concentração do setor, responsável por inúmeras distorções. Houve perda de representatividade da mídia regional, esmagamento das diferenças culturais e ideológicas. Daí o movimento, em muitos países, por um marco regulatório que de maneira alguma interfira na liberdade de expressão, mas que permita a desconcentração de mercado, promovendo o florescimento de novos grupos de mídia
que tragam a diversidade e a pluralidade para o setor. Enfim, instituir a verdadeira economia de mercado no setor. Muito bem, vamos direto para a primeira questão. E ela já pergunta exatamente sobre tipos de texto. Esse texto que a gente acabou de ler é um texto narrativo? De jeito nenhum. Texto narrativo é aquele texto que conta uma história, aquele texto que traz personagens, tempo, espaço. Será que esse nosso texto é instrutivo? Olha, esse nosso texto não é um texto orientativo, não é um texto injuntivo. Também não é um texto descritivo, porque um texto descritivo se prende somente aos detalhes dos ambientes, dos lugares, das pessoas. Não é um texto explicativo. A verdade é que o autor deu a sua opinião, argumentou em defesa da sua opinião. Então, o nosso texto é argumentativo. Olha só que bacana, né? Uma questão de cara. A primeira questão que aparece na prova é sobre o tipo de texto. Então, você precisa guardar aí exatamente quais são os 5 tipos de texto que existem. Nós temos o texto narrativo, que é o texto que conta uma história. O texto descritivo, muito difícil de vir somente um texto descritivo, mas podem vir partes descritivas dentro de outros textos. É aquele texto que se prende aos detalhes dos ambientes, das coisas, das pessoas. E quando se tratar de pessoas, vai ter também as características físicas e psicológicas. Tem também o texto injuntivo, que é o texto informativo. Texto injuntivo é o texto orientativo, não é aquele texto que pede para você fazer alguma coisa, manda você fazer alguma coisa, orienta você a fazer alguma coisa. E, por fim, o texto informativo é aquele texto que não traz opinião, traz somente informação. Então, tranquilo, né? É a primeira questão de quase todos os concursos quando trata realmente de tipos de texto. Anote aí tipologia textual e não deixe de estudar também os gêneros textuais, que são os subtipos de textos, principalmente os gêneros narrativos e os gêneros dissertativos. Então, tranquilamente, a resposta da nossa primeira questão é mesmo a letra E. Muito fácil, não é? Vamos para a segunda. Releia o texto a seguir. Assinale a alternativa cujo conteúdo não sustenta no texto a afirmação reportada. Olha aí, eu tenho que ter argumentos para defender a minha opinião, não é assim que você vai fazer na sua redação. Então, ele trouxe aqui uma ideia e tem várias informações que corroboram com essa ideia. Uma não tem nada a ver com a história. Jogaram todas as atividades de mídia debaixo da proteção de liberdade de imprensa, mesmo as não jornalísticas. Assinale a alternativa cujo conteúdo não sustenta no texto a afirmação recortada. No texto. A posição da revista Veja em relação à falsa reportagem do apresentador Gugu, isso foi usado para jogar essa ideia aqui. A postura da justiça ante as ações que supostamente feriam a liberdade de imprensa. Os artigos desmoralizadores do colunista Arthur Chechel, que atacavam o pedido de esclarecimento judicial. A reação da Rede Globo de televisão à tentativa de definição de uma classificação etária para os programas televisivos. O pedido de esclarecimento de uma procuradora da República sobre conceitos equivocados vinculados à ideia de educação. Tem que ser a letra E a resposta, porque todas as outras rebateram diretamente a respeito, não é, dessa questão aqui. Jogaram todas as atividades de mídia debaixo da proteção da liberdade de imprensa, mesmo a não jornalística. Aí você vai dizer, mas essa também. Não, essa aí foi o contrário, né? Quem se defendeu foi pedindo justamente isso, não ela, né? É realmente uma questão bem bacana aí de interpretação de texto. Vamos para a terceira. No trecho tal, o termo destacado só não pode ser substituído, sem afetar o sentido original, por o trecho destacado, né? E a gente não tem o trecho destacado, vamos lá na nossa prova pegar o trecho destacado, ora. Por isso que nós temos a prova aqui para a gente, né? Certo, a palavra elástico. A palavra elástico foi usada, olha só, no Brasil, o conceito de liberdade de imprensa tornou-se extraordinariamente elástico. Se tornou tão elástico que fugiu completamente dos princípios que o originaram. Então, elástico, né? Vago, dúctil. Dúctil é a mesma coisa que elástico, flexível.
inexato, impreciso, só não pode ser hermético, né? Só não pode ser hermético, porque hermético é aquilo que é bem fechado, já pronto e acabado, não é mesmo? Então, essa é a única que não vai colar para a gente trocar por elástico nessa questão. Bacana, muito bom. Provinha fácil, provinha tranquila, você não vai ter problema aí para responder essas questões, não é? Vamos lá, então, para a próxima. Até agora, nada de gramática. A prova IDECAN gosta muito de texto, não é? Então, você tem que se preparar aí para essas questões que vão vir domingo que vem nas suas provas e lá no 1º de maio, na sua prova para professor do IFPA. Nesse trecho, há a presença de qual das figuras de linguagem apresentadas a seguir? Vamos ver. Ironia, você sabe, não é? Quando se diz o oposto do que realmente se quer dizer. Hipérbole é um exagero da expressão. A metonímia é quando você faz uma troca de uma expressão por outra, havendo entre elas algum tipo de relação. O eufemismo é uma tentativa de suavizar a frase. E a comparação realmente é aquela comparação que usa as palavras comparativas, uma comparação explícita. A justiça derrubou as ações. Olha, a justiça derrubou as ações? Não será que não foram, sei lá, os juízes, né? As pessoas que fazem a justiça? Você está fazendo uma troca aqui, não é? Está fazendo uma troca da instituição pelas pessoas que trabalham nessa instituição. Ó. A justiça derrubou as ações. Na verdade, não foi a justiça, né? Foram, sei lá, os juízes, as pessoas que trabalham lá na instituição. Essa é a figura de linguagem conhecida como metonímia. Aquela que você aprendeu na escola como a trocar a parte pelo todo, não é? Trocar o autor pela obra, a marca pelo produto, também cai assim também, quando você troca o ente, né, a instituição, pelas pessoas que trabalham nessa instituição. Bacana. Vamos lá, então, para a próxima. Finalizada a discussão que permeia o texto, o autor conclui que é preciso, olha aí, uma conclusão desse texto, porque é isso que é uma dissertação, pessoal. Você vai fazer redação no seu próximo concurso, não deixe de dar a sua opinião lá no primeiro parágrafo, argumenta aí com 2 ou 3 parágrafos bem consistentes para defender a sua opinião e depois conclui, não é? Principalmente propondo aí alguma coisa prática, né? Alguma coisa prática para que seja resolvida a questão. Então, será que ele disse que é preciso valorizar mais as rádios comunitárias? Ele citou que hoje elas são até mesmo criminalizadas, não é? Será que é preciso revogar as concessões públicas de mídia? Será que é preciso estabelecer limites para a liberdade de expressão? Tornar o mercado de mídia legitimamente competitivo? Acabar com os aluguéis de horários para grupos religiosos? Quem dera, não é? A resposta está aqui, ó. Ele concluiu que nós temos que tornar esse mercado de mídia legitimamente competitivo para que não aconteça essas outras coisas por aqui, não é mesmo? Bacana. Outra questão de interpretação, depois da questão de figura de linguagem, né? Se você puder, no dia da sua prova, já marcar quais são as questões de texto, faça logo isso, porque aí você lê o texto e já vai direto para as questões de texto. Fica muito melhor, não é? Vamos para a próxima. No trecho tal, a expressão destacada tem função de quê? Função destacada, né? Vamos lá na nossa prova, ver o que é que está destacado aí na 6ª questão. O assim como, olha aí, ó. As rádios comunitárias eram a expressão mais autêntica desse papel democratizante, assim como as mídias regionais. Olha, não vai cair na cilada de marcar comparação, viu? Eu sei que parece que o assim como é comparação, né? Principalmente lá na regra de proporção, né? Um está para o outro, assim como o outro está para o outro. Mas aqui não, ó. As rádios comunitárias eram a expressão mais autêntica desse papel democratizante da mídia. Também as mídias regionais eram uma expressão, não é? Então, você está dando uma ideia de adição. Adição é a nossa resposta. Pessoal, como é que você fica craque nisso aqui, né? Você tem que estudar as 18 relações que existem entre as orações. Aqui ele trouxe relação de causa, de adversidade, conclusão, comparação e adição. Esses são só 18 ao todo, né? Se você tiver um exemplo de cada uma, você já vai aprender tranquilamente. Mas aqui dá para você perceber que era uma ideia de adição. Beleza, vamos para a próxima questão.
Então, marca aí a resposta da nossa sexta questão, letra B. E vamos para a próxima. Agora parece que é uma questão de gramática. Ó. A alteração de conceitos similares por conceito similar, ou seja, tirando do plural e passando para o singular, acarretaria a alteração da forma do verbo tratar? É claro que não, né? Quem é o sujeito do tratar aqui, pessoal? Quem é o sujeito do tratar? Tratam como se fosse. Sei lá, bora colocar um eles aí. Eles tratam. Então, pessoal, o sujeito é eles. Conceitos similares não vai modificar o verbo tratar. Conceitos similares vai modificar o verbo ser. Porque se fosse conceito similar, como é que ia ser? Ó? Tratam como se fosse conceito similar, entende? Conceito similar é o sujeito do verbo ser. Beleza? Bacana. Então, a primeira está errada. No trecho, os grupos de mídia trabalham com jornalismo, entretenimento e marketing e têm interesses. Olha aí, ó, tem. Por que que é tem? Porque é os grupos. A alteração no número do sujeito da primeira oração, número do sujeito, né? Ou seja, deixa de ser plural para ser singular. Isso que ele está falando, tá? Ele está querendo que você tire os grupos para o grupo. Demandaria alteração de tem por tem? Com certeza. Aí tem que ficar o tem no singular, né, pessoal? Você sabe que o tem no singular é sem acento e o tem no plural é com acento. Então, o sujeito os grupos, aí o sujeito é tem. O verbo é tem no plural. Mas se o sujeito for o grupo, aí realmente fica o tem no singular. Item 2 está correto. Vamos para o item 3. No trecho tal, a pluralização de a mera tentativa, então você vai fazer o sujeito virar de singular para o plural aqui. Acarretaria alteração na forma do verbo ser? Pessoal, não te complica nessas questões, não. O que ele está perguntando é assim, a mera tentativa é o sujeito do verbo ser? Vamos lá. A mera tentativa pula tudo que é preposição de definir uma classificação etária indicativa para programas de televisão foi... Olha aí onde está o verbo, ó. Para não te atrapalhar, pula tudo que é preposição. A mera tentativa foi. A mera tentativa foi. Foi torpedeada, né? Então, se fosse as meras tentativas foram torpedeadas. Né? Então, realmente, ó, a pluralização de a mera tentativa acarretaria alteração na forma do verbo ser. Item 3 está correto. Tudo isso decorre de enorme concentração do setor responsável por inúmeras distorções. A substituição do setor por dois setores não acarretaria a necessidade de alterar nenhuma outra forma no trecho. Tudo isso decorre da enorme concentração do setor, que é responsável por inúmeras distorções. Se fosse setores, é claro que ia ser o quê? Responsáveis. Setores responsáveis. Que tem 4, está errado. Então, vamos lá ver quem é que está certo. O 3 está certo e o 2. O 2 e o 3. O 2 e o 3 estão corretos. Muito simples, muito tranquilo. Pessoal, a melhor coisa que tem é você fazer uma prova bem tranquilo, não nervoso. Chegue cedo, não arrisca. Chega cedo para fazer a tua prova. Fica lá esperando, não tem problema. Fica tranquilo e faz a tua prova com toda boa vontade, lendo bastante as questões, entendendo o comando da questão. Você vai conseguir. Tá bom? Caso você ainda não esteja preparado para os seus concursos, você pode vir participar das nossas aulas específicas. Nós temos grupos de estudos de direito, de português, de raciocínio lógico. Você pode vir participar com a gente se você quiser. Entre em contato aí e vem se preparar para esses grandes concursos que estão vindo aí, ó. INSS, Ministério Público, Defensoria Pública, o TRT, vai sair o TRT, Banca FCC, tem TRE também. Então, vem fazer parte do nosso grupo de estudo. Você vai ver que vale a pena realmente estudar, porque eu ouvi dizer que quem estuda nunca perde o seu tempo. Assinale a alternativa que apresenta uma asserção correta acerca da sintaxe da oração apresentada a seguir. Quando você ouvir falar em sintaxe, você já sabe que são termos da oração. Então, liberdade de imprensa é um direito acessório das empresas jornalísticas. Verbo de ligação,
O que vem antes é o sujeito e o que vem depois é predicativo do sujeito. Guarda isso logo agora, pessoal. Quando você tem um verbo, professor, mas eu não sei nem o que é um verbo de ligação. Com o tempo você vai saber. Grava uma lista aí, ó. Verbo ser, estar, parecer, continuar, ficar, permanecer, andar e tornar-se. Desde que depois deles vem uma característica do que vem antes. Mas aqui nesse tipo de frase, você não duvida. O é um verbo de ligação. Então, liberdade de imprensa é o sujeito e o que vem depois é o predicativo do sujeito. E ele já está dizendo que o sujeito da oração é do tipo composto. Como assim? O sujeito é liberdade de imprensa, é um sujeito simples, não é? Núcleo é liberdade. Núcleo do sujeito é liberdade. O termo acessório atua como adjunto adverbial. Acessório é uma característica do direito. É um adjetivo da palavra direito, então é um adjunto adnominal. Não é adverbial, é adnominal. A expressão um direito funciona como objeto direto. Não tem objeto direto aqui, porque esse verbo é de ligação. Objeto direto é quando você faz a pergunta quem ou a pergunta o quê depois do verbo. Aí você diz assim, pois é, eu fiz a pergunta o quê? Ó, liberdade de imprensa é o quê? Aí é que está a importância de você saber que esse verbo é um verbo de ligação. Não se faz a pergunta o quê? Não se faz pergunta nenhuma depois de um verbo de ligação. Tá bom? A expressão de imprensa configura-se como predicativo. Opa, que é isso? Predicativo está aqui. Depois do verbo de ligação é o predicativo. Ó. Depois do verbo de ligação. De imprensa é o adjunto adnominal de liberdade. Não é? O sujeito é a liberdade e de imprensa é o adjunto adnominal da palavra liberdade. Está acompanhando a palavra liberdade aí. A expressão das empresas jornalísticas atua como complemento nominal. Opa, é um direito de... Eita, qual é a resposta aqui, hein? Qual é a resposta? Porque veja bem comigo aqui, olha. Das empresas jornalísticas é um complemento nominal. O direito é delas, pertence a elas. Deixa eu ver se está escrito assim lá na prova mesmo. Espera aí, vamos devagar. A prova da IDECAN é sempre uma prova polêmica, não é? A prova da IDECAN é sempre uma prova polêmica. Tem vezes que ela nem anula o que está errado. Vamos lá. Está escrito complemento nominal mesmo. Olha, não tem resposta para essa questão. Vamos pensar mais um pouquinho, relaxa de coração. Vamos devagar aqui. Então é isso, vamos marcar aí a letra E, né? Porque no dia da prova você não vai chamar fiscal nenhum, não é mesmo? Você não vai chamar o fiscal, mas você está excluindo a alternativa. Ó, o sujeito é do tipo composto? Não é verdade, porque o sujeito é a liberdade de imprensa, é um sujeito simples. O termo acessório atua como adjunto adverbial. Pessoal, adjunto adverbial é tudo aquilo que é circunstância. Tudo aquilo que é circunstância de tempo, de lugar, de modo, de companhia, sabe? De valor. Tudo que é circunstância é adjunto adverbial. E acessório é uma característica do direito. A expressão um direito é objeto direto. Só existe objeto direto se o verbo for transitivo direto. Ou seja, se você fizer a pergunta quem ou a pergunta o que depois do verbo. Mas aqui é o verbo ser, você não faz pergunta depois do verbo ser, porque ele é o principal verbo de ligação. A expressão de imprensa é o predicativo? De imprensa é adjunto adnominal da palavra liberdade, liberdade de imprensa. Agora, só sobrou a letra E, então você marca a letra E para não discutir, porque você quer passar no seu concurso, mas lembre-se, sempre que você precisar fazer recurso, faça logo, não perca a sua chance, porque a Banca Idecan já teve isso. Ela não anulou uma questão que estava totalmente errada, vai ver que ninguém entrou com recurso. Não é mesmo? Aqui já está destacado fugindo corretamente dos princípios que a originaram. Vamos lá, na nossa prova. Marca a letra E, não é? E o texto destacado é o quê? Daqui a hora eu falei para você, não foi? Olha aqui, ó. O conceito de liberdade de imprensa tornou-se extraordinariamente elástico. Ficou tão elástico que fugiu completamente dos princípios que o originaram.
Então, qual foi a consequência de ele ficar tão elástico assim? Ele fugiu completamente dos princípios que o originaram. Olha só, oração subordinada adverbial consecutiva. Professor, mas por quê? Porque aqui existe uma relação de causa e consequência, mas o que está grifado é a consequência. Qual foi a causa de ele fugir completamente dos princípios? Qual foi a causa? Foi porque ele ficou muito elástico. O fato de ele ficar muito elástico deu qual consequência? Ora, deu a consequência de fugir completamente dos princípios. Tá bom? Sempre quando tiver causa e consequência, a resposta é uma das duas. E repara que não teve causa aqui nem para te atrapalhar, só tinha consequência. Mas aí você tem que pensar que aqui existe causa, viu? A causa de ele ter fugido dos princípios é porque ele ficou muito elástico. E a consequência dele ficar muito elástico é que ele fugiu dos princípios. Então, realmente, esse consecutivo aqui significa consequência. Resposta é a letra E da questão 9. Que bacana. Então, vamos voltar lá na questão 8, que já marcou letra E, né? Não tinha outra para marcar mesmo. Questão 9 também, letra E. E vamos fechar aqui com a questão 10. O conteúdo das narrativas é composto por trechos do texto que tiveram sua pontuação alterada ou excluída. Diante disso, assinale a alternativa em que mudanças não ocasionem erro ou problemas de composição. Questão de pontuação é uma questão bem delicada, você precisa ter um conhecimento, sim, gramatical, mas basta que você tente fazer a leitura bem atento. Ó, direito à informação e liberdade de expressão são direitos dos cidadãos, cláusulas pétreas da Constituição. Está faltando uma vírgula bem aqui, não é? Porque você está dizendo que cláusula pétreas da Constituição é uma informação a mais sobre o direito à informação e liberdade de expressão. Então, você tem que ter uma pausa aqui, uma vírgula aqui, com certeza. Há muita dificuldade conceitual, especialmente no judiciário, para entender o papel dos grupos de mídia e de conceitos como liberdade de imprensa, liberdade de opinião e direito à informação. Olha aí, parece que está tudo bonitinho aqui, ó. Há muita dificuldade conceitual. Ah, não, desculpa, bem aqui está faltando a vírgula, né? Especialmente no judiciário, para entender o papel dos grupos de mídia de conceitos como liberdade de imprensa, liberdade de opinião e direito à informação. A mera tentativa do Ministério da Justiça de definir uma classificação etária indicativa para programa de televisão foi torpedeada pela Rede Globo. Aí tu põe um ponto, sob a acusação de interferência na liberdade de expressão, que é isso, né? Podia ter uma vírgula aqui, mas um ponto não dá, né? Um ponto não dá. No Brasil, no entanto, lá vem a história da adversativa para frente. Quando você quiser colocar aquelas conjunções adversativas que ficam no meio da frase, no meio exatamente, sabe? Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, se você quiser colocar lá para frente, você coloca um ponto e vírgula bem aqui no final da primeira oração, e aí você coloca o no entanto entre duas vírgulas. Mas tudo bem, vamos considerar como certo. O conceito de liberdade de imprensa tornou-se extraordinariamente elástico, fugindo completamente dos princípios que o originaram. De novo, ó, conjunção, alternativa depois de ponto. E a enorme resistência do judiciário em discutir o tema. É tabu. 2 pontos, traz letra minúscula depois, tá? 2 pontos, traz letra minúscula. Não vamos discutir aqui a questão da conjunção coordenativa depois de ponto, porque ninguém concorda com isso. Por enquanto, a letra D está certa. Opa, não acabou não, volta para cá. Volta. Volta para a questão D. Relaxa, de coração. Vamos lá. Letra E. Quando o conceito de liberdade de imprensa foi desenvolvido, não tem razão de ser esses 2 pontos aqui, né, pessoal? Fala sério, não tem razão de ser esses 2 pontos aqui. No bojo da criação do modelo de democracia norte-americano, se você começou com quando, você tem que acabar esse quando em algum lugar, não é? Você acaba esse quando em algum lugar. Estava aqui uma vírgula. Aí esse O maiúsculo está errado. O pilar central era o da mídia descentralizada, exprimindo a posição de grupos diversificados, permitindo que dessa atordoada nascessem consensos e representações. Letra D é a nossa resposta. A questão de pontuação é sempre uma questão complicada, não é?
você tem que ler com calma, mas saber alguns conceitos. Mas essa história de colocar condição coordenativa depois de ponto é uma coisa que, infelizmente, não dá para brigar. Uma banca que se preza não faz isso, né? Mas paciência, a gente vai aceitando aí. Essa foi a prova da IBSER, né? Prova que vai acontecer semana que vem aí em vários locais, não é? Você está se preparando, você está se vendo aí qual é a melhor forma de você estar entre os primeiros colocados, não é mesmo? Então, faça isso, venha estudar aqui com a gente. Também tem prova da IDECAN esse final de semana também no IF, né, para os técnicos administrativos, e lá no mês que vem vai ter prova para professor, pedagogo. Então, prepare-se, venha se preparar com a gente aqui. Valeu, pessoal. Até a próxima.